Olá, tudo bom? Se você compra pão no supermercado, você tem que assistir esse vídeo. Hoje eu separei para você os principais erros que as pessoas cometem quando vão comprar aquele pão em forma, embalado, ou até mesmo outro pão que esteja à venda lá no supermercado. Muita gente acha que está fazendo uma escolha saudável, mas acaba comprando um pão que pode prejudicar a glicose, a sua fome, o intestino, a saciedade, aumentar a inflamação. Então é muito importante fazer as escolhas corretas e não ser enganado no supermercado. Você vai amar esse vídeo, fica até o final que você não vai querer perder. Antes de começar, quero te perguntar se você compra pão, como é que você faz para comprar o pão? Você vai pelo preço, pelo rótulo? O que te chama a atenção na hora de comprar? Escreve para mim aqui embaixo nos comentários. Claro que o primeiro erro que a grande maioria das pessoas comete é acreditar naquelas palavras bonitas que vêm escritas na frente da embalagem, né? A gente sabe que a indústria alimentar sempre tem um poder do marketing atrás dela para chamar atenção lá na prateleira do supermercado. Às vezes você entra no corredor dos pães, tem prateleiras e prateleiras de pães competindo pela sua atenção. Então, às vezes eles colocam na frente, assim, além de uma embalagem super bonita, dizeres escritos integral, 12 grãos, fit, natural, artesanal, rico em fibras. Isso chama muito a nossa atenção e faz com que a mãozinha vá lá já querendo pegar aquele pão. Na verdade, quando você for comprar o seu pão, você não tem que olhar a parte da frente da embalagem, você tem que virar a embalagem e olhar a parte de trás, porque é lá que você vai encontrar duas coisas muito importantes: a lista de ingredientes e a tabela nutricional do pão. Na lista de ingredientes, já te adianto que o que vem primeiro é o que tem maior quantidade. Então, por exemplo, esse pão é integral, mas o primeiro alimento é farinha de trigo branca, refinada. Ele pode ter uma farinha integral em menor proporção, mas o que tem maior quantidade é a farinha branca refinada, entendeu? Então, se os primeiros forem açúcar, xarope de glicose, farinha, já tem que ligar a luz vermelha ou amarela, porque pode ser muito perigoso. E outra coisa que você tem que olhar é a tabela nutricional, aquela tabelinha onde tem lá a quantidade de calorias, de fibras, de proteínas, de gorduras, de açúcar por 100 gramas. E lembra que o pão, uma fatia, não tem 100 gramas. A fatia pode variar de fabricante para fabricante e ele vai dizer aquilo ali também para você conseguir interpretar melhor esses resultados, mas eu vou falar mais sobre isso aqui também. Segundo erro é achar que todo pão que é escuro é um pão mais saudável. As pessoas associam diretamente um pão escuro com um pão integral, não sei porquê. Nem sempre. Às vezes o pão fica escuro porque acrescentaram malte, corante caramelo mesmo, xarope, melado ou corantes naturais. Ou seja, aquela aparência rústica que o pão pode ter, de uma coisa assim fibrosa, marronzinha, pode ser mais marketing do que nutrição. O problema no pão não é só a caloria, né? A gente sabe disso. A gente fala assim, mas a caloria é mesmo do que aquele pão branco, ele parece mais nutritivo, assim, né? Pão marrom, pão, enfim, caramelizado. Mas a gente sabe que o tipo de carboidrato que tá ali pode aumentar mais a glicose. E isso importa muito, porque quando a glicose sobe rápido, você pode ter um pico de insulina, que a glicose vai fazer a glicose cair depois. Então você pode acabar tendo uma fome de rebote. Isso pode descompensar seu metabolismo, fazer com que você acumule mais gordura aqui na região visceral, central, abdominal, ter mais dificuldade de ter saciedade no dia a dia. Então, tem pão aí que você olha pro pão, com maçã e com passas e com nozes, às vezes está mais para uma sobremesa do que um pão, por incrível que pareça. E a quantidade de carboidratos pode mudar muito de um pão para o outro. Então, nem todo pão que é escuro é um pão fit mais saudável. Preste atenção nisso. Terceiro erro na hora de comprar o pão é não observar a quantidade de fibras. Às vezes, de um pão para o outro, a diferença é gritante. Então, é interessantíssimo que você vire lá a embalagem naquela tabela, compare os dois pães que mais chamaram a sua atenção para ver quanto tem de fibra ali. A fibra é muito importante, não só para a questão intestinal, que ajuda a prevenir constipação, a gente sabe disso, mas ela também ajuda muito a desacelerar a absorção dos carboidratos, lentificar essa digestão, melhorar a saciedade, o alimento ficar mais tempo ali no estômago, melhorar a resposta glicêmica, porque ele vai passar mais gradualmente do estômago para o intestino, e ainda de quebra ajuda a melhorar a microbiota intestinal. Então a fibra é maravilhosa para várias questões, só que muitos pães integrais têm pouquíssima fibra na prática. Uma regra mais ou menos interessante para você seguir é com pão que tenha pelo menos 2,5 a 3 gramas de fibra por fatia. Já vai ser uma quantidade de fibra bem interessante, até porque muitos pães aí vendidos como integral já tem menos de 1 grama de fibra por porção, uma fatia, né? Então é interessante que você tente pegar o pão que ofereça mais dessas fibras para você. Senão vai ser aquele esquema, você tomou o café da manhã, mas no meio da manhã já quer comer um biscoitinho, uma barrinha, um docinho. A fibra vai ajudar a sustentar, a segurar a sua fome também. Lembra que quando você for analisar a quantidade de fibras, é importante que você também veja a quantidade de carboidratos totais. Porque o carboidrato, a fibra, é um tipo de carboidrato que a gente não consegue digerir, por isso que ela passa
nem impacta pelo nosso trato digestivo, não entra na corrente sanguínea e não interfere no açúcar do sangue. Agora, um pão pode ter 3 gramas de fibra e com 14 de carboidrato por fatia, e outro pode ter 3 gramas de fibra com 17 por fatia. Parece pouco, mas se você for juntando isso ao longo do dia, o impacto metabólico pode ser bem grande. Então, olha a quantidade de carboidratos, tira a quantidade de fibras e você vai ter a quantidade de carboidratos líquidos, que é o que você deve observar lá, principalmente se você é diabético ou está querendo controlar o açúcar do sangue. Outra coisa importante de observar no rótulo é a quantidade de proteínas. Muitos pães hoje em dia têm uma quantidade de proteína interessante e é mais uma coisa que você deve tentar priorizar na hora de comprar o pão. Claro que o pão por si só vai ser fonte de carboidrato, né? A não ser que seja um pão específico, muito proteico. Normalmente o nutriente que vai ter mais quantidade ali é o carboidrato, e eu não estou falando disso, estou falando sim, para você comparando 2 tipos de pães, se você puder comprar um pão que tenha mais fibras, né, como eu te falei, e mais proteína, vai ter menor impacto glicêmico para você, mais saciedade, além de ajudar você a atingir suas necessidades de proteína no cômputo geral do dia. Cuidado também com esses pães ultraprocessados, mas que tem esse rótulo de fit. Como eu te falei, hoje em dia, na hora de comprar, tem muito pão proteico, pão fit, pão low carb, pão saudável, pão ancestral, pão fermentação natural. E aí você fica confuso, você pensa, isso aqui parece mais saudável do que o outro pão que eu vou comprar. Nem sempre, apesar dele ter essa chamada na frente, vai ser um pão mais saudável, porque às vezes a quantidade de emulsificante, espessante, aromatizante, conservante, enfim, né, de produtos, de ingredientes ultraprocessados, é altíssima. Então, a principal coisa para você prestar atenção é tentar um pão que tenha a menor quantidade de ingredientes possível. Já começa daí. Observa os primeiros da lista, vê se são os que você realmente está querendo consumir. Já te dei os exemplos de você evitar xaropes, açúcares e farinha branca como primeiros ingredientes. E também pensa nessa questão, né, de um pão que seja um pão com menos ingredientes que você não consegue decifrar. Quando tem muitos códigos, muitas coisas ali que você lê e não parece um alimento, é diferente de você ler ovo, de você ler leite, sabe, letras e números juntas, códigos de coisa alimentar. Pode ser que seja alguma coisa completamente ok, mas pode ser que seja uma coisa não tão interessante, muito conservante, muito corante, muito estabilizante. Então, se tiver menos disso, vai ser mais saudável para você. Com certeza mostra que ele é menos ultraprocessado. Um outro erro muito comum é a pessoa achar que só porque comprou um pão mais saudável, que ele é livre, né? No sentido de, esse pão aqui tem muita fibra, esse pão aqui é um pão escuro, esse pão aqui é um pão sem açúcar adicionado. Posso comer, então, 2, 3, 4 fatias dele. Não é assim que funciona. Lembra sempre que o pão, como eu te falei, né, antes, ele é um alimento rico em carboidrato, é um alimento que é concentrado caloricamente muitas vezes, e dependendo do que você bota no pão ainda, né, o impacto metabólico é maior ainda. Então, cuidado com os exageros na hora de consumir esse pão e do que você coloca nesse pão que é fit, porque às vezes o pão é até bom, mas aí você começa a colocar salaminho, presunto, queijo muito gordo, muito alimento embutido, ultraprocessado. E aí um pão que era até legal, razoável, você prejudicou e não ficou interessante para você. Então essas dicas são muito interessantes para você conseguir extrair o melhor impacto metabólico benéfico do pão. Daí vem uma outra dica que eu te dou que não tem a ver com comprar, mas como consumir, né? Uma dica bônus aqui, você ignorar esse contexto metabólico da refeição. Porque pensa que o pão já é carboidrato. Se no pão você torra ele, bota mel, geleia, bota banana com pasta de amendoim com açúcar, coisas muito açucaradas, muito ricas em carboidrato, você vai estar ampliando mais essa quantidade de carboidrato que já é normalmente grande no pão. Então, quando você for consumir o seu pão, o ideal é que você busque alimentos mais proteicos e com mais fibra. Um queijo magro, um peito de peru natural mesmo, um frango desfiado, um atum em água e sal, uma sardinha, ovos, né? Fazer uma pastinha de ovo, tem até maionese, pastinha, patê, que eu tenho receita aqui no canal. Alface, botar um pepino, uma salada, um tomatinho. Se você puder acrescentar mais alimentos nutritivos ao seu pão, você ainda vai melhorar mais ainda o perfil dessa alimentação. Então, para você comprar o seu pão, qual é uma regrinha básica assim? Primeira coisa, vira a embalagem, vê a lista dos ingredientes, vê primeiro qual é o primeiro ingrediente. É o que você de fato queria? Se é um pão de cereais, o primeiro é aveia, é farinha de trigo integral, é cevada, é centeio, ou tem linhaça, tem chia ali logo nos primeiros ingredientes. Gergelim, observa quais são as farinhas e as sementes que estão ali e onde elas aparecem, porque se tem gergelim como último ingrediente, gergelim não vai ter quase nada. Segundo, tentar uma lista mais curta e enxuta de ingredientes, com ingredientes que você consiga identificar, sem muitos códigos e nomes esquisitos.
Terceiro, evitar que o pão tenha grandes quantidades de açúcar, né? Preferencialmente sem açúcar adicionado e sem gordura hidrogenada, gordura trans, logo no começo da lista, ou enfim, né? Se puder ser sem, vai ser melhor para você e para sua saúde. Esses 3 pilares já vão ajudar muito você a comprar um pão de melhor qualidade do que um pão ultraprocessado. Na verdade, foi como eu te falei, né? O segredo não é só escolher um bom pão, claro que isso é fundamental, mas fazer boas combinações e comer numa quantidade adequada a você para garantir que o pão que você comeu, o pão que você comprou, vai ser um pão que você de fato, né, vai conseguir encaixar na sua rotina sem impactar negativamente a sua alimentação. Se você se interessa em fazer os seus próprios pães, eu tenho uma playlist que você vai amar aqui. Na verdade, eu tenho várias playlists de pão saudável, playlist de pão low carb, playlist de não coma pão, em que a alternativa ao pão é muito similar e super saborosa e nutritiva. Então, eu vou deixar essas playlists aqui para te ajudar também. Quero saber qual é o pão que normalmente você opta por comprar, ou se você faz em casa, como você faz. Eu vou adorar ver seu comentário. Quero te pedir a curtida no vídeo porque ela me ajuda muito aqui no canal. E se você conhece alguém que precisa dessas informações, né, vamos compartilhar o vídeo. Vamos ampliar nossa corrente do bem. É isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima. Tchau, tchau.